Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Congresso. Eu me chamo Camille Ziliuto, sou consultora em produção jurídica e vou falar com vocês hoje um pouquinho a respeito das reflexões da controladoria jurídica, né, a sua ausência nos escritórios de advocacia. Por isso, eu trouxe uma breve apresentação para vocês, para que a gente possa aí organizar e controlar um pouquinho, vocês possam acompanhar toda a minha fala. Então, vou transmitir aqui para vocês, para que a gente possa discutir isso. Então, que reflexão é essa? Então, primeiramente, eu vou me apresentar, né, brevemente, para que vocês me conheçam mais a fundo. Eu sou consultora em produção jurídica, palestrante e advogada, né? Atualmente, tenho graduação em andamento em tecnologia da informação pela PUC Paraná e sou graduada em Direito pela Universidade Positivo. Tenho também MBA em Gestão e Business Law pela Fundação Getúlio Vargas e MBA em Auditoria Integral pela Universidade Federal. E o que a gente traz dentro dessa reflexão, né? O que a gente precisa entender? Por que os escritórios sentem toda essa ausência, essa dificuldade em compreender o principal fundamento da controladoria jurídica dentro dos escritórios, sendo que a gente não conhece um pouquinho do que é a gestão legal? O que eu trouxe para vocês? A advocacia, após a grande revolução 4.0, porque nós já estamos aí entrando na quinta revolução industrial, nós já estamos nesse processo de transformação, a quarta revolução industrial, o que ela trouxe? Ela marca muito a questão do padrão de gestão, né? Quando comparada com os modelos empresariais. A globalização, em um conjunto com a tecnologia, ela modifica alguns modelos organizacionais em relação ao que a gente fala do formato de negócio e, ao mesmo tempo, ela traz essa oportunidade para os escritórios de advocacia. Como uma oportunidade? Então, o que eu trago disso, né? O que é essa reflexão frente a essa oportunidade? Se nós visualizarmos o que é esse modelo de gestão, o modelo de gestão ele vem puramente do modelo empresarial. E nós, advogados, temos essa grande dificuldade de compreender o que realmente é gerir, né? O que é fazer a gestão de um escritório de advocacia. A gente tem essa grande dificuldade. E a fim de facilitar isso daí, perder essa noção que a gente tem a respeito da advocacia, de que nós precisamos somente advogar e nada mais, é que a gente traz um pouquinho dessa reflexão para compreender realmente quais são os objetivos estratégicos e como eles vão ser alcançados, né? Cada membro da equipe, sócio, advogados e demais colaboradores precisam entender como funciona toda essa lógica, deixa eu subir aqui, toda essa lógica dentro de um sistema para que a gente possa ali realmente para que a gente realmente consiga entender essa sinergia, trabalhar nesse modelo de equipe tão almejado que todo mundo deseja, mas a gente vai precisar ali compreender um pouquinho do que é gestão e por que a ausência de uma controladoria gera tantos reflexos internos no escritório de advocacia, né? E o que a gente fala de equipe? O que é equipe? Né? Os advogados, eles têm ali muito essa visão de que assim, foi desenvolvido, a gente acredita, a gente nasceu, a gente tem o dom, tem esse conhecimento de que nascemos apenas para advogar e não gerir. Então, a gente modifica um pouquinho desse conceito todo para aprimorar, né, o que a profissão pode trazer para nós, que é essa figura de administrador legal, e aprimorar todo esse conceito que o escritório tem, a fim de entregar aí um melhor conteúdo, uma melhor dinâmica, desenvolver melhor esses conceitos de gestão legal para que realmente a gente tenha um bom desenvolvimento do escritório. Com isso, a gente vai tratar um pouquinho a respeito do que é. Vou colocar a minha tela aqui do ladinho para ficar melhor para vocês. Deixa eu acompanhar aqui para vocês visualizarem. O que é gestão do conhecimento? O que o escritório precisa? Né? Qual que é a ideia do escritório quando a gente fala
de ele estar modernizado, ele ter todo um controle. Então, inicialmente, a gente sempre faz perguntas chaves que vão trazer e auxiliar essa reflexão, e a resposta sempre está dentro de nós. Como que a gente vai modificar tudo isso? Então, diante das condições que a gente tem de mercado hoje, é fundamental que a gente compreenda e tenhamos sócios que enxerguem dessa forma, que a gestão ela é essencial hoje dentro de um escritório. Eu não consigo mais viver naquele modelo tradicional que nós tínhamos, né? Tanta coisa mudou dentro do direito e essa característica é uma delas essenciais que precisam e ainda estão em fase de transição. Nós precisamos modificar esse formato de que nós não precisamos gerir, nós não precisamos ter essa noção de gerência, de gerenciamento dos processos, de pessoas e assim por diante. E aí a gente faz 4 perguntas chaves para vocês. Qual é a rotina do trabalho do seu escritório? Quem faz? Como tem sido feito? E o que tem sido feito? É através dessa reflexão, dessas perguntas, que a gente consegue extrair o que realmente acontece dentro do nosso escritório. O porquê fazemos o que fazemos, né? E onde estamos, e é todo esse reflexo que acaba gerindo. E aí eu trago para vocês um pouquinho do que é o conceito de controladoria, né? Todos nós conhecemos um pouquinho a base da controladoria, que ela é o setor do escritório de advocacia responsável pelo suporte de gestão ao setor jurídico, do qual analisa tanto resultados internos, externos, e traz aí indicadores de desempenho e relatórios gerenciais. Mas não somente isso, né? A gente tem toda uma atuação ativa da controladoria jurídica, que ela é aí também o guardiã do software de gestão, né? Ela nos assegura a integridade, a qualidade do jurídico e fiscaliza todos os procedimentos que foram já desenvolvidos. Então, a gente tem a controladoria como um setor-chave, fundamental, para que a gente possa aí ter essa visão global e sistêmica do que acontece dentro do nosso escritório, né? Ter o controle das informações gerenciais, auxiliar a tomada de decisão, mas a gente só consegue auxiliar uma tomada de decisão quando as informações elas vêm precisas, elas são geradas de forma correta, eu consigo me assegurar e ter confiança naquilo que vem sendo produzido. Então, a controladoria ela faz com que isso realmente aconteça. E não somente isso, eu acho que a controladoria ela vai muito além disso. O que a gente pode refletir? O que a controladoria traz para a gente como um conceito e uma reflexão? Produtividade. A produtividade ela vem constantemente interferindo, né? Afligindo o mundo jurídico, por nós termos essa ausência de alta performance, ausência de produtividade, ausência de conhecimento do que realmente é a produtividade e como nós podemos alcançar de forma efetiva essa produtividade. E por que eu digo isso? Porque as estratégias de produtividade, como a gente elenca aqui, elas estabelecem algumas funções que, num primeiro olhar, podem parecer resistentes, burocráticas, procedimentos ditadores, mas que, na verdade, eles estão falando muito sobre o nosso comportamento e como a gente vai adequar isso dentro da rotina para que a gente alcance a produtividade, a qualidade de vida e tenha uma produção jurídica aí com qualidade para a entrega dos nossos serviços. Então, algumas coisas eu elenco aqui para vocês. Vou ler junto com vocês. Estabelecer horários de ler e responder e-mails é uma grande dificuldade que eu vejo no dia a dia dos escritórios. Esse conflito de não saber como responde, né? Como se posicionar à frente do e-mail, que acaba gerando uma resposta equivocada, acaba gerando 3, 4, 5 e-mails, além do que poderia já ter sido resolvido. Estar com foco nas atividades do trabalho, evitando se concentrar nas atividades externas. E aqui, a gente não fala só das ferramentas como Instagram, Facebook,
LinkedIn, são todas as outras atividades externas que acabam prejudicando o nosso cumprimento de tarefa, trabalhando, dificultando essa nossa concentração. Aí eu deixo um gatilho que eu indico para todo mundo, que é o uso dessa ferramenta, Brain FM. É uma ferramenta desenvolvida com sons que fazem aí com que você alcance o que nós chamamos de mindfulness. O que é o mindfulness? É a concentração plena. Para a gente alcançar o mindfulness de forma natural, a gente precisa de muita meditação, tranquilidade. São N fatores que geram esse estado de concentração plena. E o Brain FM é uma ferramenta que auxilia para que a gente possa produzir isso de forma mais rápida e auxiliar nós no cumprimento das atividades, né, nas execuções. O uso de agenda, elencar as atividades do dia em prioridades. Começar pelo mais importante é essencial. E isso vai dessobrecarregar as demais atividades imprevistos que possam aparecer no dia a dia. Porque a gente não está livre desses imprevistos e de demais acontecimentos que nós temos no dia a dia. Então, para estar preparado para isso, nós precisamos dessa boa e velha agenda, sendo ela no formato físico ou no formato digital. Desabilitar as notificações do celular e do computador. A gente tem uma grande dificuldade, e isso no geral, não especificadamente, nem somente no jurídico, mas é um estudo comprovado que a gente pode trazer aqui, né? Que é as notificações de e-mail subindo, notificações de celular, todas essas notificações acabam que tiram toda a nossa concentração, todo aquele foco que nós estamos na atividade acaba sendo prejudicado por essas notificações. Não estou dizendo que nós devemos parar de ter a leitura desse e-mail, leitura de e-mail, leitura de mensagens, a gente não precisa disso. Mas a gente precisa auxiliar aí da melhor forma a ferramenta de trabalho que a gente tem para alcançar essa produtividade tão almejada. Realizar intervalos mais curtos, né? Aproveitar para beber uma água, conversar com o coleguinha, andar um pouco pelo escritório, são fundamentais para que a gente, né, alivie a postura, alivie o corpo, alivie a mente e volte a retomar essas atividades para alcançar aí uma execução mais produtiva. E evitar, naturalmente, atividades durante o seu cumprimento, e, né, iniciar uma, parar, iniciar outra, parar. Então, o ideal é que a gente iniciou uma tarefa, termina e depois, posteriormente, inicia outra. E, como nós sempre falamos, é hora de agir, né? O que a controladoria traz para nós como uma reflexão estratégica, né? A ação é o ingrediente de tudo. Então, o que a gente precisa priorizar? Né? Como que a controladoria reflete nisso diretamente? Desculpa. O que a controladoria nos traz? Que como a gente consegue ter uma visualização tão sistêmica, geral de tudo que está acontecendo, entendemos que a priorização diária ela é fundamental para a produtividade da equipe, quando executada por meio de um planejamento semanal. Claro, a controladoria consegue ter essa noção do planejamento semanal, executar ele da melhor forma, mas para os advogados, o ideal é que se inicie pelas atividades diárias. Isso vai levar uma questão apenas de 5 minutos por dia, até que ele entenda como que funciona essa rotina e alcance aí esse planejamento semanal, para poder ter essa visão toda do que é que está acontecendo. E como que a gente traz toda essa visão do que vem acontecendo, né? Como as coisas estão tramitando? Que atividades nós elencamos? Primeiramente, as tarefas, reuniões e o conhecimento, tá? São aí prioridades essenciais para nós darmos o primeiro passo nessa reflexão e poder sentir. Como o escritório está na ausência de uma gestão, de uma controladoria jurídica? Será que eu realmente preciso ampliar essas novas tarefas?
trazer esse novo conceito para dentro do escritório. Aí eu elenco rapidamente para vocês o que são tarefas, né? Nós precisamos entender um pouquinho que tarefas são atividades que devem ser feitas no dia a dia, mas não tem um horário definido de começo ou de término. E lembre-se que as tarefas, elas necessitam de um tempo de duração, ao menos de uma previsão. O ideal é que a gente coloque isso daí dentro de uma previsibilidade, né? Traga a tarefa como um efetivo compromisso. Então, transformar essa tarefa em compromisso para ter essa noção de previsibilidade, como que nós vamos fazer essa execução. Outro ponto relevante, reuniões. Elas têm de ter horário para começar e terminar, né? Senão a gente acaba ampliando muito o assunto, perdendo foco e prolongando por muito tempo uma reunião que deveria ser de 1 hora. E isso tudo nós prevenimos com o auxílio da controladoria através do desenvolvimento de uma pauta prévia do que será abordado, né? Para que toda a equipe possa estudar, possa avaliar o que vai ser tratado e chegar com um preparo adequado para a reunião, com as perguntas, anotações do que vai ser tratado e assegurar de que efetivamente isso ocorra. Conhecimento. O que nós tratamos um pouquinho aqui como conhecimento? Toda informação é um produto que gera, né, é gerado a partir dessas tarefas, desses compromissos, ou até mesmo reuniões, anotações, e-mail e relatórios que nós desenvolvemos no dia a dia, né? Nós criamos muita informação, desenvolvemos teses, criamos novos conhecimentos e por meio disso a gente vai tratar com que nós façamos com que isso chegue ao próximo. Então, como que a gente vai fazer com que isso chegue ao próximo? É desenvolver esse conhecimento, né? Todo esse estudo interno em um artigo, em um evento, né? Uma publicação relevante. Tudo isso para levar o conhecimento ao próximo, deixar um pouquinho de lado esse conceito de que nós temos que guardar, né? De manter um conhecimento só para nós. Ampliar todo esse leque de conhecimento. E o foco? Por que nós falamos novamente do foco? Porque a controladoria consegue ter essa percepção tão evidente, tão resistente no nosso dia a dia a respeito do foco. Ele é um preparo que nos traz, assim, o dia a dia tem muitas distrações. Como a gente já falou, LinkedIn, Instagram, Facebook, que algumas vezes são ferramentas de trabalho, mas que acabam gerando essas interrupções aí durante o dia e prejudicando, por muitas vezes, a execução daquilo que a gente precisa. Então, para entender um pouquinho do foco, ter essa noção de que a gente vive cercado por essas interrupções e elas realmente vão fazer de tudo para que a gente tenha cada vez mais a perda dessa concentração e desse foco. E que o home office acabou nos oportunizando essa lógica de ver o mundo um pouquinho diferente. Não tão efetivo, eu diria, porque nós estamos passando por uma pandemia que acaba gerando um reflexo atípico do que já foi vivido e assim por diante. Mas, o que o home office nos apresenta? Que o silêncio, o isolamento, a concentração, o foco pleno, né, auxiliam na produtividade. Então, se nós estamos falando da produção jurídica, de aumentar a produtividade, organização, a controladoria precisa, como uma peça fundamental, nos auxiliar nessa noção toda, a fim de compreender o que realmente será que está funcionando. É efetivo, não é? Como que as coisas têm dado seguimento? Para que a gente possa compreender e poder prosseguir aí com segurança e garantir o serviço que o cliente necessita e almeja, tá? E por que o foco a gente acaba batendo e sentindo muito ele quando implanta uma controladoria dentro de um escritório, quando o escritório passa a ser gerido também por uma controladoria jurídica. E qualquer barulho, qualquer e-mail, qualquer mensagem é motivo da perda de foco.
e nós auxiliamos essa compreensão, esse gerenciamento da agenda da equipe, do que realmente é importante, o que realmente deve ser feito, para resguardar a equipe, né? O segredo é a gente eliminar tudo que nos traga distração, tá? Um estudo comprovado que nós levamos em média de 4 a 7 minutos para obter concentração. Então, se ocorrem aí interrupções de 27 vezes ao dia, nós estamos despendendo 4 horas ao dia. É muita coisa se nós refletirmos que trabalhamos 8 horas por dia, né? Para totalizar aí as 40 horas semanais. Então, é muita coisa. Perder metade de um dia, né? Nós estamos perdendo metade de uma semana. Por isso a sobrecarga, por isso o excesso de trabalho, o estresse, a ausência de liberdade, tudo isso nós aliviamos quando trazemos o setor da controladoria jurídica para poder assegurar a execução para vocês. E alguns pontos principais que nós falamos desse gerenciamento do tempo, que irá auxiliar para que essas distrações não levem à procrastinação, né? Não nos impeçam aí efetivamente de alcançar aquilo que nós precisamos. São 7 pontos principais. Se for grande a sua atividade de vida, utilize o método shutdown, né? Trabalha meia hora para 10 e assim por diante. Delegue ou cancele as atividades. Transforme uma tarefa em compromisso. Use recompensas. Defina o objetivo por trás de toda a tarefa a ser executada e assuma o papel de político. E falamos um pouquinho a respeito de delegação, que é um dos grandes fatores que a gente sente na equipe, principalmente por a equipe estar de modo centralizado e não descentralizado. Está tudo centralizado no advogado. Quando a gente descentraliza algumas questões, vamos centralizar determinadas atividades na controladoria, determinadas atividades no jurídico, nós passamos a trabalhar melhor a delegação de cada atividade. Saber delegar, ele não é uma atividade simples, mas é preciso compreender a forma correta com que se faz. E aquelas atividades importantes que não podem ser executadas, né, que só podem ser executadas por nós mesmos, precisam de certa dedicação. E para que a gente tenha esse tempo possível de dedicação exclusiva, a delegação é a grande ferramenta aí para contribuir na execução dessa tarefa. Então, sempre lembrar desses 3 pontos iniciais, que a delegação ela é 1 para 1. Eu tenho que delegar para uma única pessoa. Preservar a individualidade dela no momento da delegação, escolher isso e apresentar de forma coletiva que a delegação foi feita para aquela pessoa. E como funciona a escolha dessa pessoa? Né? Você precisa se assegurar de que ele tem quesitos que possam garantir aí a efetividade nessa tarefa, para que a gente não tenha um retrabalho ou, né, até mesmo uma insatisfação nos resultados. Entender o conhecimento técnico de quem vai executar essa tarefa, a sua disponibilidade, agilidade e afinidade, tanto no assunto quanto pessoal, numa relação direta com você. Definir essas metas, né? Quais são as expectativas, deixar muito claro para o outro o que eu preciso, como deve ser executado, por que tem que ser executado dessa forma, por que a gente tem que trazer determinado entendimento, né? Traçar isso, deixar muito claro, senão, se nós não definirmos essa meta, qualquer meta já vai ser aí suficiente para a entrega desse resultado, na execução dessa tarefa. Outras 3 dicas que a gente pode trabalhar para efetivamente conseguir concretizar o efeito da delegação. Estimular o feedback. A ausência de feedback, ela é grande dentro dos escritórios, justamente pelo medo de falar, pelo medo de se justificar, e até por entender que, se depender do fator anterior, já que nós não colocamos tudo de uma forma muito clara, muito precisa, isso acaba dificultando o nosso feedback, né? Pela ausência de clareza das metas, o feedback ele se torna
um quesito aí prejudicado para o cumprimento dessa delegação, dessa atividade. Monitorar a execução. Não é porque a gente delegou essa determinada tarefa que nós devemos nos isentar ou esquecer do que vem sendo feito. Nós precisamos estar em constante análise, como vem sendo feito, se está correto, se realmente entendeu como que é a delegação da sua tarefa, para que, né, isso não prejudique o resultado, né, não demorar tanto para avaliar, para quando não ter aquela sensação de quando chegou o resultado, ai, veio errado, não era bem isso, e não tem tanto tempo e a gente acaba tendo que fazer com as próprias mãos e acaba ficando elas por elas, né? A delegação não teve efeito algum. E elogiar os resultados. Eles sendo uma forma de motivação, agradecimento, parabenização, elogio, é fundamental que a gente saiba que após a execução da tarefa, nós precisamos elogiar. A pessoa merece ter essa noção do elogio daquilo que foi feito, para que nas próximas tarefas tudo fique mais claro e compreensível para a execução e o cumprimento daquilo que for delegado, aquilo que venha a ser executado. E falamos também a respeito de pessoas. O que pessoas traz para nós como um grande de um pilar? A tecnologia, como a gente falou aqui, né, nós estamos à frente da tecnologia 5.0, 4.0 já trouxe muitas inovações, mas a tecnologia acaba trazendo deixando em esquecimento, melhor, que pessoas precisam de pessoas. Mas não é porque esse é o último tema que a gente vai abordar que ele é menos importante dentro da gestão de um escritório, dentro de uma controladoria. Né? O que a gente precisa entender? Será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou refletindo de acordo com e como deveria ser? O que nós precisamos entender diante da nossa equipe? Levar isso para a nossa equipe. E a controladoria, afirmo para vocês, a controladoria traz isso para nós. Né? A autonomia da equipe, deixar a equipe pensar, deixar a equipe refletir, ter as experiências, praticar ações, tomar decisões e ter atitudes seguras. Não ficar dependendo somente do outro. A autonomia ela é fundamental para que a equipe comece a rodar de forma conjunta, para que a gente tenha o nome equipe realmente embasado naquilo que precisa, para que ele tenha a execução efetiva e o seu real significado. Tá? O entusiasmo e a vontade. Como que nós trabalhamos o entusiasmo e a vontade frente a uma equipe? Escolher o destino de engajamento. Como engajar a minha equipe? É tão difícil quando a gente fala de engajamento de equipe e, ao mesmo tempo, a gente reflete sobre o que é equipe. A controladoria consegue aproximar muito as pessoas. Por mais que a gente descentralize algumas execuções, algumas tarefas, as pessoas começam a se comunicar mais. Nós precisamos mais de pessoas e mudamos toda essa cultura organizacional de que eu não preciso de ninguém e que uma ferramenta ou a máquina é suficiente para o gerenciamento, para a execução das minhas tarefas. Então, agregar essa cultura de que nós precisamos de pessoas através do entusiasmo, da vontade de fazer mais, da vontade de fazer diferente, é uma grande ferramenta que a controladoria nos proporciona nessa execução. E por que o trabalho em equipe, quando nós falamos dele, ele é tão relevante? Ele traz um significado tão grande que, após a implantação de uma controladoria, nós verificamos que a transformação ela é visível e muito gratificante quando a gente fala de controladoria, porque não delegar atividades nos consome, além de um tempo desnecessário, ela também evita com que essa atividade seja executada por quem tem domínio e para que aquelas atividades que são importantes e relevantes e que necessita do nosso cumprimento, do nosso foco, da nossa atenção, né, do detalhe minucioso, acaba sendo deixado de lado.
E assim nós não agimos de forma estratégica. A centralização oculta o crescimento das pessoas e das organizações. Sou o único capaz de realizar esse trabalho. Isso não é uma verdade. Assim como muitos dizem que ninguém, na verdade, que qualquer um é substituível. A resistência em delegar, muitas vezes, está nas centralizações de atividades como o valor e propósito, o autoconhecimento, impulsos externos e o futuro. Por que a gente fala isso? Por que a gente pensa e reflete sobre o valor e o propósito? Se eu desconheço do valor e do propósito, eu não consigo buscar no que realmente eu estou entregando. O que eu estou fazendo? Por que é que eu trabalho aqui? O que eu estou fazendo aqui? E isso conciliando com o autoconhecimento. Dentro do meu trabalho, que mudança eu gero? O que eu causo? Como eu posso melhorar? O que eu posso fazer de diferente? E os impulsos externos, um curso, né, gerar novos conhecimentos, estar em um círculo de amizade que agregue conhecimento ou eventos, compromissos que tenham relação, né, que seja externo, mas tenham relação interna com a atividade que você executa, são essenciais para impulsionar tudo isso e olhar para o futuro, né? O futuro é o nosso amanhã e como que a gente vai administrar tudo isso, como que a gente vai trazer toda essa lógica e como que vamos aprimorar todo esse modelo quando a gente fala de uma cultura organizacional. A controladoria jurídica, trazendo essa gestão para o escritório, ela modifica toda essa visão da cultura organizacional que nós temos resistente dentro do escritório. O modelo de advocacia mudou e a gente precisa caminhar junto com esse novo modelo antes que a tecnologia acabe sucumbindo a grande parte do trabalho que nós precisamos executar, né? Que a concorrência acabe limitando ou tomando um espaço que talvez você não deseje, talvez você queira estar aí naquele momento. E a cultura organizacional do escritório só alcançará isso tudo se ele tiver essa visão, a experiência, compreender o que realmente é a sua missão, o que são os seus valores, né? Qual que é o propósito do escritório? Quando nós entendemos isso por meio do trabalho em equipe, engajamento, não será mais o mesmo. Nós conseguimos visualizar na cara de cada um o que é realmente o engajamento e o trabalho em equipe. E essa mudança, essa cultura toda que a controladoria traz. Eu indico aqui para vocês 2 TED Talks e 2 filmes que nos fazem refletir um pouquinho sobre tudo isso. A importância da controladoria jurídica dentro do nosso ambiente de trabalho, principalmente o caso Sully, né? O que uma controladoria faz, como ela traz as informações precisas e rápidas para uma tomada de decisão. Nós estamos falando de um caso ali totalmente e completamente diverso da de um escritório, mas são esses exemplos que nos fazem refletir um pouquinho mais sobre o que realmente está acontecendo dentro do nosso escritório. Então aqui eu deixo meu muito obrigado, principalmente a grande idealizadora desse evento, Bárbara, que me fez, né, me oportunizou aqui, me trouxe esse convite por estar aqui participando como colunista do Administração do Direito, falando um pouquinho a respeito das reflexões da ausência da controladoria jurídica no escritório de advocacia. Então, eu agradeço a todos vocês, espero que o conteúdo tenha agregado e muito, e que um pouquinho da minha palavra lhe traga uma reflexão e o faça aí mudar um pouquinho a respeito do que você está vivendo. Muito obrigada.